Saudações inscritos. Bem, vou iniciar aqui mais uma videoaula, né? No primeiro momento eu vou falar aqui do período entre guerras e a Guerra Fria e talvez eu utilize, na verdade, quando for videoaula acho que vou utilizar o Risk, mas quando não for eu vou tentar utilizar um outro joguinho que tem tudo a ver, pelo menos com a Primeira Guerra, né? E a Segunda Guerra eu volto a utilizar o Risk, certo? Vou pular essa parte aqui, né? Todo mundo já sabe que é aquela questão. Vamos lá. Bom, né? Então vamos contextualizar aí esse período entre as duas grandes guerras, certo? As grandes guerras e a Guerra Fria. A disputa, ou melhor, as disputas entre as potências europeias provocaram dois conflitos mundiais que deixaram a Europa praticamente em ruínas, né? Você deve saber que a Primeira e a Segunda Guerra aí, o grande palco delas foi a Europa. E afinal, por que o mundo entrou em guerra, né? Eu acho que vai começar no meu turno de jogo. Jogador é isso mesmo. para continuar. Então, vamos lá. Fase de recrutamento. Recrutar, né? Vamos ver as cartas que eu tenho. Por enquanto eu tenho uma, né? Nem pode trocar. Então eu vou voltar aqui. Dar uma olhada. Antes de mais nada, no apoio tático é melhor que na Indonésia, né? Ok. Então, aqui eu já tomei um e aqui eu também estou quase tomando. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso, 3 tropas aqui, por enquanto ainda mantendo nessa parte. 4, tá? Vou colocar mais 4 aqui. Eu me lembro que aqui em cima eu não peguei aquele 2 ali que está, né, cercado por mim, eu não peguei. Bom, mas eu vou voltar a fazer, né, a campanha aqui de baixo, certo? Então vamos lá. Continuando então aí a questão, né, do período entre guerras. O imperialismo europeu. A Europa foi pioneira na Revolução Industrial. Mais à frente a gente vai falar o que é. O que lhe assegurou grande vantagem competitiva e tecnológica perante o resto do mundo. Alguns países europeus, especialmente Reino Unido e França, que criaram um processo de industrialização, tiveram de aumentar seu suprimento de matérias-primas e fontes de energia. Essa necessidade impulsionou a expansão de territórios coloniais europeus na África e na Ásia. Tá? Então, nós não somos europeus, nós estamos aqui na Oceania, mas vamos avançar aqui pelo Sudeste Asiático. Certo? O controle direto e indireto de territórios, sob a forma de colônias ou protetorados, que nós vamos ver o que também é uma colônia, o que é um protetorado, também garantia mercados nos quais os capitalistas pudessem aplicar os recursos excedentes, abrindo companhias e emprestando dinheiro para os governos e empresas daquelas regiões. Além disso, era necessário dar saída ao excedente demográfico, né, população, excesso de população dos países europeus. Essa dominação territorial, política e econômica é denominada imperialismo. Então, como dito ali, eles vieram para cá e para cá, né, naquele momento que estavam se industrializando, né, e precisavam muito correr atrás de matéria-prima, como diz aqui, né, fontes de energia e também mercados consumidores. Eu vou tentar terminar meu turno aqui logo, para continuar a leitura. Estou tomando aqui uma importante área ali da América Central. Você saberia dizer por quê? Né, porque é uma área de transição da América do Sul aqui, ó, e da América do Norte. Nesse momento, né, nós estaríamos aí com as duas Américas, 3, né, vamos dizer assim, bem divididas, né, com a vida bem complicada, porque o Exército Amarelo tomou toda a América do Sul, né, e o Exército Vermelho tomou toda a América do Norte e Central. Mas nós vamos entrar agora na América do Sul, estender nossos domínios, para depois prosseguirmos aí. Vou pegar o Brasil logo, né? Tomar nossa casa. Opa, falei cedo demais. Ai, ai. Vamos ao apoio tático. Não tem tropas. Vamos então encerrar. Ganhamos pelo menos uma carta Risk. Fase de fortificação.
é impossível fortificar. Amarelo. Vamos lá. De recrutamento. Então, imperialismo, né, que foi quando essas nações europeias industrializadas expandiram seus domínios aí para, como nós dissemos, Ásia e África. No século XIX, o imperialismo expandiu seus domínios, impondo seu modelo cultural aos seus produtos industrializados, retirando recursos naturais e decidindo os destinos políticos das áreas ocupadas. A partir da segunda metade do século XIX, novas potências emergiram: Estados Unidos, Japão, Alemanha e Itália. Estas últimas, Alemanha e Itália, ficaram em desvantagem na partilha europeia da África e da Ásia, pois a maior parte do planeta já se encontrava dominada, principalmente por Reino Unido e França, o que criou focos de tensão no panorama internacional, né? E qual a relação da Revolução Industrial aí, né? Nós falamos que ela estava totalmente relacionada, por quê? Porque essas nações estavam se industrializando. E eu estou perdendo territórios lá, né? Bom, mas o que foi, né? Qual o contexto da Revolução Industrial nesse sentido? Basicamente é dizer o que ela foi. Primeiro, o Reino Unido foi o primeiro país a se industrializar no processo que teve início na segunda metade do século XVIII, né? Ficou conhecido como Revolução Industrial. No começo, a indústria britânica abastecia apenas o mercado interno, produzindo utensílios domésticos, tecidos e alimentos. Mas, em pouco tempo, a produção de tecidos de lã e algodão se destacou e o Reino Unido conquistou mercados consumidores em outros países, tornando-se o maior produtor de tecidos do mundo. Daí também, como disse, né, impulsionando a questão deles avançarem para principalmente África, Sudeste Asiático. Podia ganhar ali, hein? Bom, os antecedentes de guerra, né, para a gente entender aí o que é que aconteceu. A política imperialista, além do nacionalismo, aliado ao fato de que os países europeus estavam empenhados numa corrida armamentista, gerou um clima de tensão, né, que resultou na formação de alianças político-militares, conhecidas como Tríplice Entente, envolvia o Reino Unido, a França e a Rússia, e a Tríplice Aliança, que envolvia a Alemanha, a Áustria, a Hungria, um país só, e a Itália. Nesse momento, a Áustria e a Hungria, né, Império Austro-Húngaro, era um país só. Tá? Em junho de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por nacionalistas da Sérvia deflagrou o conflito. Ferdinando era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, que disputava com a Sérvia, aliada dos russos, a hegemonia da região dos Balcãs. A região dos Balcãs, tá? É a península do sudoeste da Europa, que atualmente abrange os seguintes países: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Grécia, Macedônia, Montenegro, Romênia, Sérvia e Turquia em sua parte europeia. Deixa eu ver se dá para fazer a troca. Acho que eu vou, na verdade, ainda pegar mais um. Mas os Balcãs, que ele está falando aí, ó, né, fica aqui, ó, por aqui, ó, sabe? Escandinávia, pá, né? Essa área daqui, tá? Como dito aí, né? Pega vários países, certo? Bom, a declaração de guerra da Áustria-Hungria contra a Sérvia pôs em funcionamento todo o esquema de alianças, essas aí que a gente viu, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, e em poucas semanas praticamente toda a guerra, toda a Europa, né, estava em guerra, ou toda a guerra estava espalhada pela Europa. E, conforme dito, né, com o que eu queria dizer, eu perdi quase tudo aqui na América do Norte, cara. E pior que a minha trama, você quer saber uma coisa? Eu vou pegar aqui, ó. Tá? Porque eu já estou há um bom tempo querendo pegar essa área. O Japão, que é muito importante aqui, né? O Japão aqui, ó. Vai. Opa. Ué. Vamos ver o apoio tático. Não. Parece que um pequeno... não tem tropas suficientes para atacar. Aqui, ó, não tem 7. Eu acho que não... Bom, então, vamos encerrar aí, confirmar. Ganhamos uma carta Risk.
Vamos ver o apoio tático mais uma vez. Lá em Ontário, né? Lá 344, ótimo. Tá, então vamos finalizar aqui e continuar aí. Que a gente tinha falado aí dos Balcãs, né? Que eu mostrei aquela posição, aquela região lá em cima, perto da Escandinávia. E aí vai iniciar-se então a Primeira Guerra Mundial. Então eu queria dizer um pequeno detalhe sobre a questão aqui da guerra, né? De como iniciou a Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, conhecida também como a Grande Guerra. Foi no dia 28 de junho de 1914, né, que houve o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, lá em Sarajevo, né, hoje atual Sérvia, capital da Sérvia. Bem, é da Sérvia ou da Ucrânia? Não, não é Ucrânia, é outro país. Mas foi em Sarajevo, tá? Eu sei que foi em Sarajevo. E o Francisco Ferdinando, ele foi assassinado pelo Gavrilo Princip, que fazia parte do grupo radical Mão Negra, né? Ele levou um tiro a queima-roupa, lembrando muito um outro assassinato de outro presidente, né? Que foi o John Kennedy, né? Que também foi assassinado com um tiro, só que ele foi a longa distância. O Gavrilo Princip, né? Disparou bem de perto, tá? E claro, né? Tanto o arquiduque quanto a sua esposa foram alvejados, né? E alguns estudiosos dizem, né, ou relatos, né, dizem que as últimas palavras dele foram bem dramáticas para sua esposa, que ele disse: fique viva por nossos filhos, né? Mas infelizmente seus filhos cresceram órfãos, certo? Bem, então, né, isso daí, né, que eu acabei de falar aí, foram os antecedentes de guerra, foi o que promoveu, né, levou os focos de tensão aí na Europa para culminar no início da Primeira Guerra Mundial, como dito aqui. E como eu falei, né, eu vou utilizar um outro joguinho para contextualizar isso, embora eu já esteja bem distante nele, eu vou voltar a jogar desde o início, né, que é um joguinho chamado Valiant Hearts, que se chama, em português seria Corações Valorosos, né, Corações Valentes. E Corações Valentes, na verdade, era o nome das cartas, né, que as famílias mandavam para os combatentes que estavam no front, certo? Todas elas muito bonitas, algumas são reproduzidas no decorrer da gameplay desse jogo. Eu espero que vocês gostem, tá? E como vai começar agora a minha parte, eu vou me despedindo por aqui. Na próxima vez que a gente falar sobre esse assunto de guerra, Primeira Guerra Mundial, provavelmente eu volto com Valiant Hearts. Assim, um pequeno detalhe, né? Como basicamente o Valiant Hearts, ele é meio que autoexplicativo do que aconteceu na guerra e tal, você vai ver com textos, com imagem, é bem rico. Talvez quando eu tiver que voltar aqui ao assunto, né, no caso, na Primeira Guerra a gente vai falar de Tratado de Versalhes, né, do confronto entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, aí eu vou voltar um pouquinho aqui com o Risk, tá? Mas acho que vai ser um material, um conteúdo muito bom para o canal, certo? Eu espero então que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo aí. Obrigado pela sua visualização e até lá.